Eu não criei uma filha, eu criei um monstro. O pai da minha filha, ele faleceu quando eu ainda estava grávida de 6 meses e desde então eu crio ela sozinha. E eu sempre me esforcei para dar tudo assim do bom e do melhor para minha filha, não só em bens materiais, mas também amor, carinho, atenção. E nós sempre fomos muito amigas, a nossa relação sempre foi uma relação muito tranquila, muito gostosa, de muito respeito, isso até os 12 anos de idade dela. Com 12 anos ela trocou de escola e meses depois, estudando nessa nova escola, eu não sei o que aconteceu, só que a minha filha mudou completamente. Para vocês terem noção, antes, a minha filha nunca nem fez cara feia pra mim. E do nada, além de cara feia, ela começou a gritar comigo, me ofender, me xingar, vir pra cima de mim pra me agredir. E assim, eu já não reconhecia mais a minha filha, só que eu, lá no fundo, eu queria acreditar que era apenas uma fase, uma rebeldia aí da adolescência. Até que um certo dia, ela chegou da escola falando que o pessoal da escola dela, da sala dela, tinha alugado uma chácara e que ela iria nessa chácara. Tipo assim, ela chegou só me avisando, ela não pediu nada. E ali eu falei pra ela que ela não ia, porque eu não conhecia ninguém, não sabia onde ficava, o horário pelo que ela tinha me passado já era tarde. Pra quê? Ela ficou possessa de tanta raiva, ela veio pra cima de mim e ali ela começou a querer me bater. E eu a todo momento tentando segurar ela. Até que ela conseguiu escapar de mim. Ela começou a se cortar e gritar pros vizinhos pedindo socorro, porque eu estava tentando. Então, como eu estava dizendo, ela começou a se cortar e gritar pros vizinhos pedindo socorro, porque eu estava tentando ela. E o resultado, os vizinhos realmente chamaram a polícia. E como que eu ia me explicar? Fala pra mim, como que eu ia explicar uma coisa dessa pra polícia? Sorte minha que tinha uma policial junto e essa policial ela confiou e ela acreditou em mim. Beleza, nesse dia eu consegui dar um calmante pra minha filha e ela dormiu. No dia seguinte, quando ela acordou, eu pensei que ela estando mais calma seria assim mais fácil, né, de conseguir conversar com ela. E eu fui perguntar se ela estava mais calma, se estava tudo bem. Nisso ela olhou pra mim e ela falou: por que você não vai pra PQP? Eu sei que eu engoli isso tão a seco assim, porque eu não queria esticar, eu não queria dar motivos pra gente começar uma outra briga, então eu deixei pra lá. Ok, dias se passaram e um certo dia eu estava no meu trabalho fazendo hora extra e eu recebi uma mensagem dela pedindo pra mim R$ 50 pra ela comprar açaí. E eu falei pra ela que eu não tinha, porque eu realmente não tinha. E depois que eu falei que eu não tinha, ela não respondeu mais, então eu até pensei comigo, eu falei, nossa, até que ela aceitou de boa, né, graças a Deus. Bem boba eu, porque assim que eu cheguei em casa, a minha casa estava revirada e levaram a televisão do meu quarto. E na hora eu já liguei pra minha filha, porque eu fiquei preocupada, né, porque ela não estava em casa. Liguei pra ela, perguntei se ela estava bem, onde ela estava e falei pra ela que tinham entrado em casa e que levaram a televisão do meu quarto. E sabe o que ela respondeu? Eu sei. Quando ela falou isso, meu corpo gelou. Na hora já perguntei pra ela se ela tinha algo a ver com isso e ela deu risada e ela desligou na minha cara. E tudo isso por quê? Porque eu não dei R$ 50 pra ela comprar açaí, então ela procurou de uma outra forma conseguir esses R$ 50 e com certeza ela tinha que fazer algo pra me atacar, né? Naquele dia, por muito pouco, eu não tirei a minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu citei essas situações porque foram as piores, porque todo santo dia ela aprontava alguma coisa. Ela começou a se envolver com homens casados, ela conseguia sair, ela voltava tão bêbada, mas tão bêbada que ela voltava vomitando. E sim, eu fazia de tudo pra tentar deixar ela trancada dentro de casa, só que eu não adiantava, eu não sei o que ela fazia, que juntava ela e os amigos dela, que eles sempre conseguiam tirar ela de dentro de casa. Ela falava que ela ia pra escola e ela nunca ia. Até que pra piorar tudo, a última situação que aconteceu agora foi assim a gota d'água. Eu estava no meu trabalho e chegou uma moça procurando por mim. Ela perguntou se eu era mãe de fulano e quando ela perguntou eu já comecei a tremer porque eu já sabia que coisa boa não ia vir. E quando eu respondi que sim, essa mulher começou a gritar comigo dizendo que a filha dela estava no hospital por culpa da minha filha. Sabe o que aconteceu? Enquanto eu pensava que ela estava na escola, ela e algumas amigas pegaram uma colega da escola, levaram essa colega para um terreno e ali elas bateram tanto nessa menina, tanto que deixaram essa menina desacordada. E tudo por quê? Por causa que o menino que a minha filha gosta pediu para ficar com essa menina. A mãe dela, enquanto gritava, ela veio para cima de mim
E claro, né, com toda razão, não tiro a razão dela, só que o pessoal do trabalho ainda conseguiu segurar ela. E eu fiquei tão assim, sem chão, tão sem reação com aquela notícia, que parece que eu parei de escutar tudo e a única coisa que eu escutava era um apito. Mas esse apito parece que vinha de lá de dentro, a minha cabeça explodia de tanto que doía. Tudo começou a rodar e eu sei que eu apaguei. Eu acordei, eu estava no hospital. E assim que eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem para minha filha, avisando ela que eu estava, né, no hospital. E ali, com muito medo da resposta dela, eu perguntei para ela se ela estava envolvida realmente na briga onde bateram na menina. E ela, numa boa, assim, sabe, numa tranquilidade, respondeu que sim, e porque a menina mereceu. Quando eu li aquilo, eu caí no choro. E eu sei que esse meu choro, ele durou por quase 1 hora. Eu não conseguia parar de chorar, sabe? Era uma coisa assim que vinha, eu não conseguia controlar. Era um desespero tão grande. Saí do hospital e no dia seguinte eu fui até o conselho tutelar e eu entreguei a minha filha. Ela foi levada para um abrigo e lá ela vai ficar durante um tempo. E pode parecer muito estranho uma mãe falando isso, só que fazia tempo que eu não sentia assim paz. Eu tenho a sensação que eu posso dormir em paz, porque enquanto ela estiver lá não vai chegar nenhuma notícia ruim para mim. Mas eu espero e eu oro muito do fundo da minha alma para que esse tempo que ela fique lá, que ela possa criar juízo. E eu espero muito que ela reflita sobre tudo que ela fez aqui fora. E aí eu fico aqui pensando, será que eu consegui acertar em alguma coisa, pelo menos, com essa menina? Porque errar é nítido que, né, errei. Eu não sei onde eu errei, mas eu juro que eu fiz tudo o que eu podia fazer por ela. Meu pai, do nada, falou que tinha casado de novo, só que a mulher dele só vivia dentro do quarto e nós nunca tínhamos visto ela. Éramos 2 irmãos, né? Eu era uma menina e tinha o meu irmão, que era um pouco mais novo que eu. E a minha mãe, ela faleceu no parto do meu irmão, sabe? Foi uma tristeza, assim, muito grande, mas a gente acaba se adaptando. Só que o meu pai, ele nunca mais foi o mesmo, né? Desde que a minha mãe faleceu, eu vi que ele ficou meio toma lá da cá, sabe? Você via que ele tava aguentando pela gente, mas ele ficou meio ruim, assim, da cabeça, sabe? Mas ele era meio bruto, não queria tomar remédio, não queria fazer terapia, não queria fazer nada do tipo. Então acabava que a gente não insistia muito. Mas a gente via como ele tava mal e que com os anos foi só piorando, né? O tempo foi passando quando, do nada, né, um belo dia, eu tava dormindo, né, meu irmão dormia comigo. Nessa época, nós escutamos um barulho, mas a gente não levantou. A gente só gritou, pai, tá tudo bem? E ele falou que tava e entrou pra dentro do quarto dele. O dia amanheceu, eu não esqueci aquele barulho, mas achei que meu pai tinha tropeçado em alguma coisa. E a gente acordou e meu pai tava preparando o café da manhã pra alguém, sabe? Tipo numa banca assim e tal, preparando. E aí ele falou que precisava conversar com nós dois, né? Eu e meu irmão. A gente falou que tudo bem. E ele começou a falar que ele tinha se casado de novo e que ela estava no quarto, que ontem eles tinham chegado juntos e tal. A gente realmente escutou o barulho e a gente ficou, tipo, meio assustado, mas é aquilo, né? Já tinha anos, a gente já era adolescente. Meu pai falou que a partir daquele momento ele iria morar com eles, né? Com a gente, no caso, e que era pra gente tentar fazer o máximo de silêncio possível, porque ela era muito tímida, ela não gostava de barulho, que não sei o que não era pra gente invadir a privacidade dela. E a gente falou, não, tudo bem, mas a gente vai conhecer. E ele falou, no momento não, só no momento certo. A gente achou aquilo um pouco estranho, mas falou tudo bem. E aí meu pai entrou todo feliz no quarto pra poder levar o café da manhã pra ela. E aí 5 dias, né, após ela tá morando lá, meu irmão começou a questionar. Você não acha estranho? Essa mulher nunca sai do quarto, o quarto não tem banheiro. Como é que ela toma banho? Como é que ela vai no banheiro? Nunca dá vontade dela ir no banheiro quando a gente tá aqui? Aí ele começou a questionar, só que eu não sabia o que explicar pra ele, porque nem eu tava entendendo. Quando deu mais ou menos uns 15 dias, a coisa começou a ficar um pouco estranha. O meu pai, todos os dias, ele conversava com essa bendita dessa mulher. Só que a gente nunca escutava a voz dela. A gente nunca viu ela saindo do quarto. E a gente tava achando aquilo muito estranho. Ele levava café da manhã pra ela, né? Ele tava super feliz, super realizado. Falava pra gente que tava muito apaixonado. Que no momento certo nós iríamos conhecer ela e tudo mais. E a gente falou, não, pai, tudo bem, a gente espera. Só que aí já tinha se passado 15 dias que ela tava morando lá em casa, que a gente nunca tinha visto essa mulher na vida. E eu estava voltando da escola junto com meu irmão. E quando a gente entrou, gente, veio aquele cheiro de podre, de coisa estragada, de carne estragada, de podre, sabe? Cheiro de morte, cheiro ruim, sabe? Cheiro horrível.
E ele tava na casa toda. Meu pai ainda não tinha chego do trabalho. Eu bati na porta algumas vezes pra tentar falar com ela, só que todas as vezes que eu bati, o meu pai reclamou: eu sei que você tá tentando bater na porta, ela me contou, não é pra você fazer isso, porque ela é tímida, ela não vai responder, que não sei o que, deixa ela em paz e tal, não sei o que. E, gente, era uma situação muito estranha. Como é que a mulher ia morar com um cara, não queria conhecer os filhos dela e não saía do quarto? E aí, por esse cheiro de podre, eu e meu irmão entramos em casa e começamos a procurar, né? Se tinha alguma coisa estragada no fogão, se tinha algum bicho morto em algum lugar e tal. E nada, tudo limpo, só que o cheiro tava insuportável e tava vindo do quarto. Eu falei: cara, eu vou bater aqui na porta pra poder ver se ela não acha algum rato, alguma coisa morta dentro ali do quarto dela. Só que eu bati, fiquei batendo, ninguém respondeu, ela nunca me respondeu. E aí eu falei: bom, vamos esperar o papai chegar. Quando o papai chegar, ele conversa com ela. O papai chegou, contei pro papai, falei: pai, esse cheiro horrível, não sei o que, tá vindo do quarto de lá. E ele falou que ia ver o que era, entrou pra dentro do quarto, voltou com uma sacola na mão, falando que era um rato morto, que não sei o que e tal, que já tinha tirado, que o cheiro ia passar. Ele entupiu a casa de bom ar, mas o cheiro não passava de jeito nenhum. Eu falei: pai, deve ter muito mais rato morto lá dentro. E aí meu pai começou a ficar nervoso, começou a brigar comigo, falando que não, que era rato morto sim e tal, que era. E aí ele entrou pra dentro do quarto e pela primeira vez eu escutei a voz dela, né? Escutei ele falando que tava com cheiro de rato morto, que não sei o que, mas que ele ia botar e tal. E escutei ela falando: não, tudo bem, não tem problema não. Eu tô aqui, eu não tô sentindo muito esse cheiro. Foi a primeira vez que eu escutei a voz dela realmente. E foram se passando, né? Os dias se passaram mais 5 dias e o cheiro só piorando. E o meu pai, e chegou uma encomenda em casa. Quando eu abri a encomenda, era simplesmente uma banheira. Uma banheira inflável, sabe? E eu não entendi nada, fiquei olhando aquilo, mas não falei nada, era do meu pai. Meu pai chegou em casa, falei: pai, chegou essa encomenda, essa banheira. Ele falou que era a banheira pra ela, porque ela não tava querendo se deslocar até o banheiro. Eu falei: gente, essa mulher, que ela tá acamada? Não é possível, ela tá cagando lá no quarto, tá ficando com cheiro horrível lá. E aí ele falou que tinha comprado a banheira pra ela tomar banho e tal, não sei o que. E eu falei: tudo bem. Ele ficou lá no quarto enchendo, eu escutei a risada dela, eu escutei ele conversando. Ele encheu a banheira, né? E foi isso. Encheu a banheira e foi isso. E aí, todos os dias de manhã, quando meu pai ia conversar com ela, ia levar o café da manhã dela, ele simplesmente levava um saquinho de gelo. Começou a chegar sacos e sacos de gelo. Todos os dias ele levava um pouco de gelo pro quarto dela, só que não era um gelo pra uma quantidade de um suco, de uma coisa. Não, era saco de gelo. Ele pegava na mão e levava. E eu e meu irmão, a gente começou: cara, tá acontecendo alguma coisa, não tô entendendo. A gente falou: a gente vai ter que descobrir o que tá acontecendo. Eu e meu irmão, a gente não conseguiria abrir a porta. Eu falei: não tem como a gente pegar a chave, a gente não vai conseguir abrir a porta. A gente bate, ela não responde. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chamar alguém que a gente saiba que é mais forte e vamos botar essa porta abaixo. Eu tava disposta a arriscar. E assim eu fiz. E, gente, vocês não têm noção. Eu chamei um tio de uma amiga minha, né? Contei pra minha amiga o que tá acontecendo. E contei pra esse meu tio. E ele achou tudo muito estranho. Porque ele falou: cara, não tá fazendo sentido. As coisas não estão batendo e tal. Eu falei: olha, a gente precisa de alguém que meta o pé na porta enquanto meu pai estiver dormindo ou estiver no trabalho. Porque sei lá se tava acontecendo alguma coisa com aquela mulher, ou que eu precisava saber o que tava acontecendo dentro da minha casa, porque eu não tava conseguindo mais ficar dentro daquela casa, porque o cheiro dela estava insuportável. E aí a gente conversou com esse tio e ele topou. Ele: não, tudo bem, então a gente vai fazer isso. E assim a gente fez. Nós não fomos pra escola, fomos diretamente pra minha casa. Esse tio já era adulto. E aí ele ficou batendo na porta, a gente entrou, ele ficou batendo na porta: olha, quem tá aí, abre a porta e tal. As crianças tá preocupadas, não sei o que. E ninguém respondia. Eu falei: pode meter o pé na porta. Gente, ele meteu o pé na porta. Quando ele meteu o pé na porta, eu juro pra vocês que eu quase desmaiei. O tio da minha amiga, nós todo mundo botou a mão no coração e falou assim, e a gente não acreditou. No meio do quarto tinha uma banheira com muito gelo dentro. E dentro dela tinha uma mulher que já tinha ido de arrasta dentro dessa banheira, quase que em composição, com um cheiro horroroso, e ele tava tentando conservar ela dentro do gelo. Na hora, a gente começou a chorar, né? O tio da minha amiga ficou bem assustado e nós começamos a chorar, e ele falou: eu vou ligar pra polícia. Ele ligou pra polícia. A moça que tava lá dentro era muito parecida com a minha mãe. Muito, mas não era. Quando eu vi, eu achei que era minha mãe. Eu falei: não é possível, não tem como, não tem possibilidade. Mas eu vi que ela era muito parecida com a minha mãe. Chamaram, né, a polícia veio o ML, levou o corpo e tal, e a gente foi entender o que tinha acontecido. O meu pai tinha aquela moça quando ela estava saindo do trabalho dela em outra cidade e simplesmente botou ela no carro e trouxe pra casa porque ele achou ela parecida com a minha mãe. Só que ele achou que ela só estava machucada, mas na verdade ela tinha ido de arrasta. E aí ele manteve ela ali dentro, presa, congelando, dormindo
como se ele estivesse vivendo mesmo com ela, e falou pra gente que ele estava casado com ela. As vozes que nós escutávamos, né, era simplesmente uma amiga do trabalho dele, que ele deu frases aleatórias pra ela. Ela gravou achando que era uma brincadeira, depois ela até testemunhou, e ele levava as frases e botava de uma forma que parecia que era uma pessoa que estava falando. Nós fomos morar com os nossos avós, a polícia foi atrás do meu pai no trabalho dele, ele foi preso. Ele tá preso até hoje. A moça, né, acharam a família dela, que ela tava desaparecida, acharam a família dela, enterraram ela. Nós não temos contato nenhum com o nosso pai. Nós nunca mais queremos ter contato com o nosso pai. Ele foi para uma clínica, né? Primeiro ele ficou preso, depois conseguiram colocar ele numa clínica, como se ele fosse louco. Como não, né? Ele é louco e ele segue internado lá.